No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre as barreiras que as vítimas de estupro, as mulheres, encontram para fazer o aborto legal e ainda, presidente da CUT, Sérgio Nobre, representa os trabalhadores no Conselhão de Lula nesta quinta-feira, dia 27. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa falando sobre o Conselhão. A CUT, juntamente com representantes do movimento sindical e da sociedade, participa da terceira reunião do Conselho da República, nessa quinta-feira, dia 27, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, chamado de CDES, ou melhor, CDESS na sigla, da Presidência da República, conhecido como Conselhão, debaterá com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sugestões relacionadas à formulação de políticas com o objetivo de reduzir desigualdades e fomentar o desenvolvimento econômico e social e sustentável do país. O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, integra o Conselhão. Ele ressalta que as atividades demonstram a diferença entre o governo truculento como foi o de Jair Bolsonaro e um governo verdadeiramente democrático. O Conselho foi extinto, foi exterminado, na verdade, em 2019 pelo ex-presidente, mas foi recriado por Lula no ano passado. O presidente da CUT ressaltou o seguinte: nós ficamos 7 anos sem diálogo nenhum com o governo federal, que tinha uma relação de muita truculência com a sociedade. O governo que extinguiu os espaços de diálogo, que exterminou canais de negociação, governo que perseguiu e atacou o movimento sindical, que causou desmonte sem precedentes da legislação trabalhista. Já Lula, assim que tomou posse, uma das primeiras coisas que fez foi reinstalar o Conselho à participação social. Sérgio Nobre ainda destacou que a Central, em seus 40 anos de atividade, de luta, sempre agiu de forma mobilizadora e propositiva ao apresentar propostas ao governo federal que interessam a todos os trabalhadores e trabalhadoras e à sociedade em geral, seja no aspecto econômico, seja na luta pelos direitos humanos e sociais. E aí, com isso, com esse destaque do Sérgio, a gente já exemplifica qual é a atuação da CUT, não só na sociedade, na defesa dos direitos, mas também nas instâncias, nos espaços de poder. Participa desse conselhão, levando a proposta de políticas públicas, enfim, a proposta de ações para melhorar a qualidade de vida de cada brasileiro, de cada brasileira. E a gente dá um exemplo, Sérgio Nobre falou inclusive sobre a política de valorização do salário mínimo, que foi uma conquista da CUT e das demais centrais sindicais que mobilizaram milhões de pessoas nas ruas do Brasil, que reivindicaram reajustes salariais do piso nacional acima da inflação. Sérgio Nobre disse: essa política foi exterminada por Bolsonaro e nós conseguimos, junto ao presidente Lula, o seu retorno, que agora é uma política de Estado. Ninguém que assumir a presidência da República vai poder acabar com ela por vontade própria. Bom, o fato do Conselhão ter em sua composição câmaras setoriais que debatem questões ambientais, infraestrutura, política industrial, educação, saúde, entre outras áreas, reforça a importância de participação da CUT nessa reunião. Sérgio Nobre disse o seguinte: as discussões sobre a questão ambiental, as mudanças climáticas, têm de ter a participação dos trabalhadores, que serão os mais atingidos com a necessidade de transformar o mundo do trabalho e as formas de consumo. Por isso, estamos fazendo articulações sobre transição justa, para que a classe trabalhadora não pague por essa transformação. A retomada da indústria brasileira com empregos de qualidade também é uma luta que a CUT vem debatendo um novo modelo para o setor. Para Sérgio Nobre, o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, é uma oportunidade para a indústria nacional se reerguer depois da Operação Lava Jato, que destruiu 44 milhões de empregos, 4 milhões e 400 mil empregos e deixou um prejuízo de 47 bilhões de reais em impostos não arrecadados e 84 mil obras paradas. Sérgio Nobre disse: caminho do país para crescer, enfrentar as desigualdades, construir habitação decente, melhorar a saúde, a educação. E esse conselho tem tudo a ver com a história da CUT, que sempre lutou por isso, que sempre foi combativa, mas sempre defendeu o diálogo como forma de conquistar os direitos para o povo brasileiro. Sobre o Conselhão, rapidamente aqui, ele é formado pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais e por cidadãos brasileiros de reconhecida liderança
confiança e representatividade. Esses conselheiros e conselheiras são de livre escolha do presidente da República e sua composição busca ser representativa da diversidade territorial, étnico-racial e de gênero. Representam a sociedade civil no Conselhão mais de 240 pessoas. Foi criado em 2003, no primeiro governo do Lula, e sempre teve grande importância porque levou demandas da sociedade diretamente ao presidente da República, ajudando na reconstrução de políticas públicas mais eficientes. Foi recriado em 2023 agora com o objetivo de retomar um espaço de diálogo entre o governo federal e a sociedade brasileira. Programas como Minha Casa Minha Vida, programas de aceleração do crescimento, foram gestados nesse formato. A reunião dessa quinta-feira vai contar com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, entre outros ministros e outras autoridades. Agora a gente fala sobre o PL 1904 de 2023, de 2011, aliás, né? Esse PL, que é o que equipara o aborto legal em idade gestacional acima de 22 semanas, inclusive em caso de estupro, ao crime de homicídio simples, o chamado PL do estupro, né? Esse 1904, a gente lembra sempre que ele tem rejeição absoluta da sociedade brasileira. O portal da CUT ouviu o médico Cristião Rosas, que é especialista em ginecologia e obstetrícia e coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Na edição de ontem a gente já trouxe aqui um pouquinho do que é a entrevista que está disponível no portal cut.org.br. Entrevista em que ele falou sobre a dificuldade das meninas, né, que sofrem violência sexual, de procurar atendimento depois de estupradas, depois de serem vítimas de violência, quando estão em estágio dito de avanço de gravidez, ou dito avançado de gravidez. Então, a entrevista traz, né, assim, as barreiras que as vítimas encontram para fazer o aborto legal. E o médico Cristião Rosas diz que a minoria das cidades brasileiras que tem serviço de aborto legal, são cerca de 200 municípios com serviço, diante de mais de 5 mil que existem em todo o país. Aí o médico diz, essas meninas ficam batendo de porta em porta, recebendo informações inverídicas, enfrentando barreiras de objetores, informações falsas sobre seus direitos reprodutivos. Quando ela encontra uma referência que possa dar guarida ao seu direito legal, que já foi constituído há mais de 84 anos, a proposta do Estado brasileiro é ou essa menina continuar com a gravidez forçada decorrente de um estupro, ou se for fazer o aborto, cumprir uma pena de 20 anos igualada a um homicídio, diz o médico em relação, obviamente, à proposta do projeto de lei. E aí ele fala, eu não consigo entender a mente, o coração, o espírito, a alma das pessoas que agem com tamanha falta de bom senso, mas vejo também que a sociedade brasileira entendeu a forma draconiana como está sendo tocado esse projeto de lei e está respondendo à altura. Do ponto de vista médico e legal, não se deve falar em tempo gestacional para uma menina, uma vítima de estupro, né, para que ela realize o aborto legal. Em geral, essas mulheres e meninas conseguem fazer o procedimento? Foi a pergunta feita ao médico. Ele disse que há estudos mostrando que pelo menos 200 municípios haviam feito pelo menos um aborto legal no país. Isso representa 3,5% de todos os municípios brasileiros. Quase todas essas cidades tinham mais de 100 mil habitantes, com bom nível de desenvolvimento. O que acontece com as mulheres, ele diz, que estão em pequenos municípios, na zona rural, né, é que há serviços que só acolhem até 12 semanas. Embora a lei não limite por tempo gestacional, há outros pontos que realizam, há outras cidades, né, que realizam o procedimento até 22 semanas, e ele diz que são raríssimos aqueles que fazem acima de 22 semanas. Então ela fica batendo de porta em porta até encontrar, e as semanas vão passando, o tempo vai passando, essa é a realidade. As meninas, crianças e adolescentes vítimas de estupro que engravidam conseguem chegar a uma unidade de saúde de referência até as 22 semanas de gestação? A resposta está dada, né? Enfim, ele já deixa aí um panorama. E diz ainda que 75% das vítimas de estupro no Brasil são caracterizados como estupro de vulneráveis, menores de 14 anos, ou quando a mulher, mesmo com idade mais avançada, não tem condições de se defender conscientemente, ou porque está sob efeito de uma anestesia, foi drogada, alcoolizada, ou é uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa que é oprimida dentro de casa. 6 em 10 são meninas abaixo de 13 anos, e no Brasil todas essas barreiras, diz o médico, fazem com que as gestações decorrentes de estupro acabem aumentando em tempo gestacional se comparadas com países mais desenvolvidos. No mundo, ele diz, 1% dos abortos é feito acima de 22 semanas. No Reino Unido, 0,1% dos abortos ocorreram após a 20ª semana de gravidez, e o Brasil é um ponto fora da curva por todas as barreiras colocadas para as crianças, as adolescentes, as mulheres em situação de vulnerabilidade. Falando isso, obviamente, então, para explicar, né, o porquê de as meninas não conseguirem, as mulheres, enfim, né, no geral,
que são vítimas, né, sofrem abusos sexuais, sofrem com estupro, são vítimas de violência, acabam engravidando, por que elas demoram tanto tempo para conseguir buscar de fato, para ter de fato um atendimento em relação ao que elas sofreram? Por isso, aí quando se fala em 22 semanas, mas é muito tempo e tal, é porque a realidade é essa, justamente, elas não conseguem buscar o atendimento e aí a gravidez acaba passando mais tempo. A reação da sociedade, a gente lembra, é contra, né, fortemente contra esse projeto, exige a retirada de pauta. O deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara, ele é do PP de Alagoas, ele acabou tirando a urgência do projeto, mas ainda há previsão de votação no segundo semestre desse ano, justamente por pressão de quem? Da bancada religiosa e da bancada conservadora do Congresso. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!